Diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Capítulo 4 do livro de Jonas, que é uma conclusão de toda a história que envolve a vida de Jonas, o seu chamado, a cidade de Nínive, o ministério de Jonas pregando a Nínive, o arrependimento, conversão de Nínive, o perdão de Deus àquela cidade, a retirada do castigo. O capítulo 4 é mais ou menos uma conclusão de tudo isso. E o assunto do capítulo 4 é o que Deus quer nos ensinar. Na verdade, Deus queria ensinar a Jonas algumas lições. Ele deu uma ordem para Jonas, dizendo: Jonas, vai a Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Aí Jonas foge da presença do Senhor, embarca em Jope, tenta ir para Tarsis. Lá no caminho vem a grande tempestade, ele é lançado no mar, engolido pelo grande peixe. Ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Lá no final do 3º dia, ele clama ao Senhor, pede pela misericórdia, reconhece o seu erro. Deus ordena ao peixe, ele é vomitado lá na praia do mar. Deus volta pela 2ª vez, fala com Jonas, ordena para ele: vai à cidade de Nínive, prega contra ela. Jonas vai agora, obedece, prega, e ele diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. E Nínive se arrepende, proclama jejum, oração, se veste com pano de saco, se assenta sobre cinza, clama pela misericórdia de Deus, e a Bíblia diz que Deus ouviu, Deus perdoou. O texto termina dizendo: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Aí começa o capítulo 4 dizendo: com isso, Jonas ficou aborrecido, ficou triste, ficou irado. E aí Deus chama Jonas como um pai chama um filho no canto e diz: Jonas, eu preciso lhe ensinar algumas coisas sobre mim mesmo. Eu preciso que você saiba algumas verdades, para que você corrija a sua teologia, para que você corrija os seus valores, princípios, a sua visão de mim enquanto Deus e das pessoas criadas à minha imagem e semelhança. E a primeira coisa que a gente aprende nesses 4 versículos que eu acabei de ler é que Deus é cheio de graça. Jonas não tinha entendido a graça de Deus. Jonas não tinha compreendido ainda o Deus gracioso. Ele próprio declara isso: eu fugi porque eu sabia que tu és Deus misericordioso, clemente, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Ele dá aqui 5 características que fazem parte dos atributos de Deus, que nada mais são do que dizer: Senhor, tu és um Deus cheio de graça. Só que ele não tinha ainda entendido esta graça, aceitado esta graça. E Deus então vai nos mostrar, vai nos ensinar que ele é cheio de graça. E esta graça de Deus, esta graça que faz parte do ser de Deus, tem algumas qualidades, algumas características que Jonas tinha que entender, que eu tenho que entender, que nós temos que entender. Primeira coisa, a graça de Deus, ela é abundante. Jonas não percebeu que a graça de Deus é abundante. Jonas achou que a graça de Deus era só para Israel. Só Israel era descendência de Abraão. Só Israel fazia parte do povo da promessa. E ele achava: bem, nós estamos debaixo da graça de Deus, mas Nínive não. Nínive é má demais, perversa demais, iníqua demais. Nínive tem que ser destruída. E Deus vai dizer: Jonas, eu sou um Deus gracioso e a minha graça ela é abundante. Ela transcende as fronteiras físicas de Israel, ela ultrapassa, ela alcança outras nações. A minha graça é para todos e não apenas para Israel. E nós temos que ter consciência disso.
Nós temos que entender que Deus, enquanto um Deus cheio de graça, Ele salva quem Ele quiser, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. E não sou eu que vou administrar a graça de Deus, dizendo, você pode ser salvo e você não. De acordo com a minha ideologia, com os meus valores políticos, de acordo com os meus princípios morais, eu digo, bom, para esse tem graça. Você não, você está abaixo da graça, você está perdido. Queridos, se fôssemos pensar assim, todos nós estamos abaixo da graça. Não há mérito em nenhum de nós. Nós temos que entender que a graça de Deus é abundante, é para todo mundo. Segunda coisa que temos que aprender sobre esse Deus gracioso é que a graça de Deus ela é poderosa. É poderosa para transformar, é poderosa para mudar. Nínive, como nós vimos, era uma cidade má, perversa, os seus exércitos eram maus, eles faziam coisas fora do padrão, isso tinha aborrecido o coração de Deus, a ponto de Deus querer destruí-los, mas sendo Ele um Deus gracioso, deu a eles uma oportunidade de 40 dias, para que eles decidissem se iam permanecer no caminho mau, ou se eles mudariam de postura, e viriam para o caminho do bem arrependidos. E isso só aconteceria se a graça de Deus mudasse aquelas vidas. E foi isso que aconteceu, porque conversão, arrependimento, a Bíblia diz como eles se converteram do seu mau caminho. Conversão é obra do Espírito Santo de Deus aplicando em nós a sua graça. Se Nínive se arrependeu, foi porque a graça de Deus que foi abundante, que saiu das fronteiras de Israel e alcançou Nínive, foi poderosa para transformar Nínive. Nínive era composta por pessoas muito más, mas a maldade de Nínive não era superior, não era mais forte, mais poderosa, mais resistente do que o poder da graça. Quando a graça alcançou aqueles corações, eles não tiveram outra atitude a não ser proclamar jejum, se vestir de pano de saco, se dobrar sobre cinzas e clamar, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. A graça de Deus é poderosa. Ela transforma qualquer tipo de pessoa. Porque todos nós, na essência, no coração, somos maus, somos pecadores, somos ímpios. Aos olhos de Deus, qualquer um de nós aqui é podre. Pode doer, mas é verdade. Eu e você não somos em nada melhores do que Pablo Escobar, do que Hitler, do que Fernandinho Beiramar, do que qualquer homossexual, lésbica, travesti, imoral, corrupto que vive nesta sociedade. Se estamos aqui e temos um padrão de vida melhor ou maior, mais elevado, mais ético, é porque a graça de Deus nos transformou. E essa mesma graça é poderosa para transformar qualquer tipo de pessoa e pegar o ímpio mais vil, mais violento, mais corrupto e transformá-lo num homem de família, a mulher mais ímpia e mais promíscua e transformá-la numa mãe de família. A graça de Deus tem poder para isso e Jonas não tinha compreendido isso. E Deus está dizendo para ele, Jonas, eu sou de fato um Deus cheio de graça. E a minha graça ela é abundante, ela transcende Israel e ela é poderosa, ela transforma qualquer um. E ela transformou Nínive. Terceira coisa, a minha graça é para ser compartilhada e não retida. Israel não foi escolhido para ser um depositário da graça. Israel foi escolhido para ser um condutor da graça. Quando Deus chamou Abraão e disse que ele abençoaria Abraão, ele não disse que a bênção era para ser retida em Abraão, mas ele disse, em ti eu abençoarei todas as nações da terra. Ou seja, você, Jonas, não é um depositário da graça, você é um canal da graça. Por seu intermédio eu manifestei graça à cidade de Nínive. Você é um condutor, Israel, que foi escolhido por mim, é um condutor dessa graça. Eu não chamei Israel para ser o único povo abençoado e agraciado, mas para ser o povo abençoado e agraciado, para que a partir dele essa graça possa se expandir e alcançar outras pessoas. Ou seja, eu enquanto crente, enquanto luz e sal, não é só para mim. Nós não podemos ficar presos dentro das quatro paredes. Igreja não foi chamada para viver trancafiada dentro do templo. Ela foi chamada para manifestar a glória de Deus no mundo. A graça de Deus é para ser dividida, é para ser compartilhada, é para ser pregada, é para ser anunciada. Para quem? Para outros que estão sem graça neste mundo. E às vezes a gente acha que a graça é só para nós, e nós retemos a graça e achamos que somos depósitos de graça. Nós não somos depósitos de graça, nós somos
condutores, canais, meios, para que outros, por nosso intermédio, sejam alcançados por esta graça. E em quarto lugar, Deus vai mostrar para Jonas que ele era um Deus gracioso, sim, que a sua graça é abundante, é poderosa, é para ser compartilhada, e que a sua graça é motivo de alegria, de contentamento, não de tristeza, de ira, de desgosto. Você vê que Jonas estava tão irado que ele preferia morrer a ver Nínive salvo. Ele diz, melhor me é morrer do que viver. E aí Deus diz para ele, né, é razoável essa tua ira? Você tem noção do que você está falando? Você tem noção da besteira que você acabou de dizer? Você prefere a morte a ver a minha graça manifestando na vida dessas pessoas? Jonas, se eu fosse agir com ira, com juízo sobre Nínive, eu teria que agir com juízo também sobre você, sobre Israel. Porque Israel não é em nada diferente de Nínive, se não fosse a minha graça. Israel só é o que é, porque foi alcançado pela minha graça. Porque se não fosse isso, vocês seriam tão ímpios e perversos quanto é Nínive. Eu só sou o que sou, você só é o que é, porque fomos alcançados pela graça. E se não fosse essa graça de Deus, se Deus fosse manifestar ira na nossa vida, eu seria o primeiro a ser destruído. Porque aos olhos de Deus, se não fosse a graça que me transformou, eu seria tão perverso, tão mau e tão pecador como qualquer outro pecador, e estava debaixo de juízo, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. Nós éramos filhos da ira como os demais. Por que não somos? Porque a graça de Deus nos alcançou. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E Deus vai dizer, se eu sou um Deus gracioso e a minha graça é abundante, é poderosa e é para ser compartilhada, então isso deve ser motivo de júbilo, de festa, de alegria e não de tristeza. Jonas, você não deve estar aborrecido, você não deve estar irado, essa ira sua não é razoável, porque vidas estão sendo salvas. A Bíblia diz que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. E se há júbilo no céu, deve haver júbilo também no meu coração, na vida de um cristão verdadeiro, quando alguém se arrepende, quando alguém é alcançado por essa graça de Deus. Então, o que Deus quer nos ensinar? Primeira lição, que Ele é um Deus cheio de graça. E que essa graça de Deus, ela tem essas 4 características. Ela é abundante, é para todos. Ela é poderosa, transforma qualquer um. Ela é para ser compartilhada e não retida. E ela deve ser motivo de alegria, de júbilo, e não de tristeza, de aborrecimento. Que seja essa a nossa atitude, a nossa postura, enquanto pessoas, enquanto funcionários, colegas de trabalho nesta instituição. Que Deus nos abençoe. Amém.